Segundo Crônicas, capítulo 7, 14, esse texto é conhecidíssimo e nós sabemos de cor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí ele vem dando uma lista de regras, como é que ele vai ouvir a nossa voz. Mas para eu entender esse texto, eu preciso vir para um contexto mais especial. Aqui está falando de Deus falando com o rei Salomão dentro de um sonho. Por que Deus fala dentro de um sonho ao rei Salomão, falando ao povo? Primeiro eu tenho que entender em que contexto aconteceu isso. Acontece Deus falando com Salomão após ele terminar de concluir o templo, uma coisa magnífica e linda que os homens constroem para Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Salomão termina de edificar esse templo, um templo gigantesco, um templo glorioso, um templo lindo, que se eu fosse aqui descrever como ele foi feito, o tempo não nos dá. Mas existem pesquisas que dizem que este templo chegou a custar 89 bilhões de reais. Um negócio gigantesco. Só de ouro aí tinha 35 toneladas de ouro dentro desse templo, segundo a narrativa bíblica. Existem teólogos que concordam, outros que não vamos entrar nesse mérito. Mas o mérito é, Salomão termina o templo. Salomão terminando o templo, ele diz, a Bíblia Sagrada vai narrar no capítulo 6 de 2 Crônicas, que ele ergue um altar fora do templo, coloca-se em pé neste altar de joelhos e ele simplesmente começa a orar. O verso 12 do capítulo 6, 2 Crônicas diz assim: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. E ele começa a orar. E ele fazendo as orações, ele primeiro enaltece a Deus, onde nós vimos no verso 18 do capítulo 6 de 2 Crônicas, que diz assim: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, ó grande Deus. Ele começa a exaltar a Deus e depois ele começa a apresentar o povo em oração a Deus. Para nós entendermos esse texto que lemos no começo de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, nós precisamos entender que em princípio foi forjado para que Deus viesse a falar com este homem. E ele ali naquele momento, acabando de concluir aquele templo, ele se prostra na frente do templo e começa a orar. E aí ele começa a exaltar a Deus, como nós vimos, e depois ele começa a orar pelo povo. E diz assim, Salomão dizendo para Deus: quando o teu povo tiver pecado contra ti, e este povo se arrepender, Senhor, perdoa os seus pecados e sara a vida deles, restitui tudo aquilo que eles sonharam. E depois Salomão continua lendo, isso está no verso 24, ele vai para o verso 26 e diz assim: quando os céus se cerrarem, quando parar de chover, e é porque o povo tem pecado, mas quando esse povo se arrepender, o Senhor possa voltar às comportas do céu e elas se abrirem e inundar a terra e voltar a abençoar o teu povo. E Salomão continua e dizendo assim: Senhor, quando houver fome na terra, é porque o povo voltou a pecar, mas se eles se arrependerem, Senhor, responde dos céus e volta a produzir fruto e dá mantimento ao teu povo, porque eles se arrependeram do seu pecado. E nós vemos todas as situações na terra, dizendo que quando acontece uma coisa, o homem se arrepende e Deus volta atrás e abençoa de novo o homem e perdoa de novo o homem, porque esse é o Deus que nós servimos. Todas as vezes que pecamos contra Ele e que nos arrependemos, Ele não vem com condenação para nós, Ele vem com perdão e misericórdia em nossas vidas e nos sustenta e nos põe de pé, porque esse é o nosso Deus, porque Ele é bom. Nós servimos a um Deus bom, não um Deus julgador, não um Deus usurpador, não um Deus que só quer tirar, mas é um Deus que quer e deseja nos abençoar. E Salomão, fazendo todas essas orações, ele vem dizendo: quando houver fome na terra, perdoa se o povo se arrepender e volta a dar benefícios ao povo. Aí ele começa a orar até pelo estrangeiro, coisa que judeu nenhum ora, mas ele começa a orar e diz assim: Senhor, se um estrangeiro entrar nesta terra e adorar a Ti no Teu santo templo, perdoa os pecados do estrangeiro e abençoa-o poderosamente, mesmo o Senhor sendo o nosso Deus, o Deus de Israel. Salomão começa a interceder pelo povo, e ele intercedendo pelo povo, acontece algo grande e majestoso. Está no início do capítulo 7,
Nós conhecemos de cor o verso 14 do capítulo 7, mas o início do capítulo 7 é tremendo, é lindo para nós ouvirmos e entendermos nesta noite. A Bíblia diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, encheu de uma forma tão grande que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vindo descer fogo do céu, começaram a dar glória a Deus sobre a casa de Deus, e se curvaram com o rosto em terra, se humilhando sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o contexto em que, quando Salomão ora para o povo, Deus responde com a glória dele manifestada dentro do templo. Mas não ouve-se a voz do Senhor. A resposta da própria voz do Senhor vai ocorrer quando Salomão vai dormir, vai descansar após todo aquele dia de sacrifícios. Aquele dia sacrificou-se muito, mais de 3.000 animais. Agora eu não lembro, mas no capítulo 5, 6 vai dizer quantos mil animais eles sacrificaram naquele dia, em comemoração por ter construído por ter concluído aquela linda obra. E ali, depois de um dia inteiro de sacrifício, de um dia inteiro de adoração, depois a Shekinah de Deus derramar-se sobre aquele templo, e Deus responder a oração consumindo o holocausto, Deus vem e fala uma coisa importante para Salomão, que hoje Deus também fala para nós. Ele diz assim: Salomão, eu preciso de o seguinte, eu preciso responder tudo isso que você pediu ao povo, se o povo se arrepender. Aí Deus ele vem e aparece a Salomão e diz assim: Salomão, num sonho, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui simplesmente, eu traduzindo esta frase, está me dizendo que Deus estava dizendo para Salomão: se este povo que se está chamando pelo meu nome, dizendo que é povo meu, estava simplesmente dizendo que tinha uma identidade. Este povo tinha uma identificação, era o povo que se chamava pelo nome do Senhor, e era conhecido do Senhor, era um povo conhecido de Deus. E Deus disse assim: se esse povo me conhece, se esse povo que se chama pelo meu nome, ele tem uma identidade, ele tem um padrão. Deus diz assim: se ele tiver um padrão, e ele fizer aquilo que eu disse, se humilhar, chorar, orar, se arrepender, o próprio Deus diz o quê? Que ele ouvirá dos céus e responderá às orações. Mas precisa-se ser o povo dele, precisa-se ter uma identidade. Ou em outras palavras, para nós entendermos melhor, precisa-se viver um padrão bíblico. Hoje em dia os crentes não vivem mais um padrão bíblico. Aí por isso que ora e nada acontece. Por quê? Porque não se tem um padrão, não se tem um perfil, não se pode dizer que é povo de Deus, porque aqui dentro é santo e lá fora é impuro. Aqui dentro paga preço, ora, grita, chora, mas lá fora um mau testemunho gritante. É uma geração que não aprendeu princípios, e quando se não aprende princípios, não se ouve a voz de Deus, e não se arrependendo e não ouvindo a voz de Deus, não pode ouvir os benefícios dele, e não pode ver e sentir os benefícios dele dentro do seu ser, respondendo às suas orações. Então precisamos de uma identidade. Aqui Deus está mostrando que temos que ser povo dele, precisamos nos apresentar a Deus formatado como ele quer. Uma geração que não quer se identificar com Deus, que quer viver o seu bel prazer, que quer adorar da sua forma, do seu jeito. Não, eu só adoro desta forma, e se Deus não quiser, bem. Se a igreja não entender, bem. Que se dane, que se lixe, que não se preocupa. Por que não se preocupa? Porque não tem temor do Senhor no coração. Deus ainda não recebe qualquer oração de qualquer jeito. Deus não ouve a voz de pessoas que falam a Ele de qualquer jeito. Deus ele quer pessoas de coração quebrantado, de coração compungido, coração contrito, de vida no altar,
buscando se santificar. Para quê? Para que Ele responda dos céus e sare as nossas enfermidades, e responda as nossas orações, e derrame poder sobre nossas vidas. Aqui, quando eu olho para esse texto e eu vejo Salomão ouvindo isso de Deus, eu tenho que lembrar do seu pai. Porque hoje somos uma geração sem identidade. Somos sim. Por quê? Porque não temos princípios, não fomos forjados em princípios bíblicos. Vivemos mais de oba-oba, de lições de homens, de busca de santidade através de coisas humanas, de pagamento de preço através de coisas humanas e não sacrificial a Deus, como Ele pede na sua palavra. O que é que Deus pede para nós na sua palavra? Aqui sempre falamos que aceitemos ao Senhor Jesus, que confessemos os nossos pecados a Ele, que nos arrependamos de todo o coração, que deixemos as nossas más práticas e que nos voltemos totalmente voluntário, servindo a Deus debaixo do sangue de Cristo, reconhecendo o sacrifício vivo do Senhor na cruz do Calvário. E aí sim, esse é o padrão, não tem outra forma. Mas aqui, quando eu olho para Salomão ouvindo esta voz, eu lembro que foi formatado no coração dele, vindo pelo seu pai. No capítulo 7 de 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, Davi vai intencionar fazer algo. E muitos já sabem de qual que tem lá, que Davi diz assim: todo o meu povo mora em casas, eu habito em palácios, e a arca da aliança do Senhor numa tenda. Construiremos uma casa ao Senhor. E aí o profeta Natan, dizendo isso para o profeta Natan, 2 Samuel 7. Eu tenho que correr para poder entrar aqui no que eu quero entrar. Mas aí Natan diz assim para ele: boa esta palavra, faça conforme o seu coração. Só que Natan diz isso. À noite Deus aparece para Natan e diz assim: Natan, diga, desfaça esse engodo. Davi é um homem de sangue, eu não aceitarei isso, mas conforte o coração dele. Como ele é um homem segundo o meu coração, diga a ele que ele não vai poder construir esse templo, mas ele vai ter um filho, um descendente, e construirá esse templo num período de bonança e de paz e de grandiosidade e de riqueza, que eu derramarei na vida do filho, do seu filho. E assim foi, e assim aconteceu. E Davi, ouvindo essa palavra, ele se conformou. E vai narrar-se a Bíblia Sagrada a partir do capítulo 22 de primeiro livro das Crônicas, que Davi começa a ensinar a Salomão como ele deve proceder e como ele deve fazer e construir o templo. E Davi começa a ensiná-lo como se deve fazer. Aqui eu entendo e aprendo uma lição gigantesca e grandiosa. Davi é considerado um homem de Deus, segundo o coração de Deus, porque era um homem que sabia ouvir um não de Deus e sabia esperar o momento do sim de Deus. Hoje vivemos uma geração que, quando entra no vale da decisão, que acontece uma bifurcação de você ter que decidir se você vai servir a Deus e continuar com os preceitos dele, ou se você vai buscar a prosperidade da terra segundo os seus conceitos. E as pessoas não sabem o que escolher e ficam embananados, não entendendo o sim e o não de Deus, não entendendo que lado vai ter que puxar, para que lado vai ter que pender. Por isso que a Bíblia vem dizendo e formatando: nós precisamos aprender o caminho e ficar no caminho. Nós precisamos amadurecer o nosso coração para entender que Deus fala conosco através do seu silêncio e fala conosco através da sua própria voz, fala conosco através da oração, fala conosco através da palavra, porque o nosso Deus fala em todos os momentos quando nos prostramos e abrimos os nossos ouvidos para ouvir. Vivemos hoje uma geração que não entende o falar de Deus, o ouvir de Deus, porque não quer ouvir. Se Davi tivesse dito: Natan, você não vai me impedir de fazer uma casa, eu vou fazer assim mesmo, Davi teria pecado contra Deus e Deus teria punido. Mas não, Davi soube entender o não de Deus. Não era o momento de tomar aquela decisão. Se Davi entendeu o momento que não era de tomar a decisão, porque também nós não podemos ouvir a voz de Deus e entender que existem bifurcações na nossa vida, no vale da decisão, que nós temos que entender e ouvir o não de Deus para certas coisas, porque somos tão
difíceis de compreender que Deus muitas vezes fala não para nós em algumas coisas e nós não queremos aceitar, e nós continuamos batendo na tecla, acabando com todos os nossos recursos, simplesmente porque Deus disse não e nós não aceitamos. Essa é a geração que vivemos, uma geração de biquinho, uma geração que quando ora a Deus e Deus não responde, logo quer abandonar, uma geração que não entende os verdadeiros princípios da oração, os verdadeiros princípios da adoração, os verdadeiros princípios de servir ao Senhor com alegria de coração. Parece que só servimos porque somos obrigados, parece que só vimos a igreja porque é oficial, é obrigatório, porque vai se cobrar, e não entendemos que este lugar é lugar de prostrarmos a Deus e adorá-lo, e suplicar o teu nome, e chorar na presença dEle, e confessar os nossos pecados, e esperar que Ele também fale conosco. Que geração difícil de se lidar, uma geração que grita aos plenos pulmões, que deseja um avivamento, mas não deseja nenhuma mudança corporal. Como podemos exigir um avivamento de Deus se não mudamos o nosso comportamento humano? Para o avivamento vir, os princípios são os mesmos e sempre será. Deus não muda e nunca mudará. A sua palavra poderá passar céus e terras, mas nenhum jota ou um tio cairá da sua palavra, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele ensinou os princípios e desse jeito que vai se cumprir em nós. Para nós ouvirmos Deus responder a nossa oração, nós primeiro precisamos ser conhecidos dEle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Qual é a nossa identidade? Que identidade nós temos? O que é que está marcado e chagado em nosso ser? Servimos a Deus de verdade? Ou servimos a Deus somente de lábios? Servimos a Deus crendo nele? Ou servimos a Deus somente de falar ou de ouvir falar? Precisamos entender essas coisas, para que Deus possa se derramar sobre nós, incendiar a nossa vida, derramar fogo sobre o nosso holocausto e encher com a sua presença e glória o nosso templo, que é o nosso corpo físico. Aquele templo foi cheio quando a oração foi sincera, aquele templo foi cheio quando as vidas sacrificaram do método que Deus derramou e do método que Deus designou para que eles fizessem. Hoje o templo não são mais os prédios, hoje o templo sou eu e é você. O sacrifício é quando eu abro mão das coisas da terra e me apego com as coisas do alto. Esse é o sacrifício e ninguém mais quer sacrificar. Quando fazemos desta forma, a Bíblia diz que Deus derrama a sua glória sobre nós. E você acha que Deus não quer derramar? E você acha que Deus mudou? E você acha que Ele não escuta mais a sua oração? E você acha, o que é que você está pensando? Que isso que está escrito é coisa do passado e não acontece hoje? Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Então nós temos que aprender com estes princípios. Precisamos ser conhecidos do nosso amado, e o nosso amado precisa nos conhecer. Quando somos conhecidos do nosso amado, aí sim, se eu sou conhecido de Deus, aí eu posso seguir adiante neste texto. Se Deus não me conhece, eu não posso seguir, aqui vai ser só falácia. Mas se Deus me conhece, se Ele me conhece, e eu posso ser chamado pelo povo que se chama pelo nome do Senhor, aí sim, eu sendo conhecido de Deus, Deus me conhecendo, eu sendo o povo de Deus, e Deus sendo o meu Deus, sim, se eu me humilhar, orar, se eu me humilhar, orar, e buscar ao Senhor, e me converter dos meus maus caminhos,
O Senhor está dizendo, não sou eu, é Ele que está dizendo. Se nós nos humilharmos, orarmos, nos convertermos dos nossos pecados, arrependermos e mudarmos a nossa trajetória de vida para o que Ele quer de nós, a Bíblia diz que nós oraremos e Ele responderá dos mais altos céus, ouvindo a nossa oração e derramando tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus. Ele é um Deus que quer fazer, mas Ele só vai fazer se nós fizermos a nossa parte. Ele não vai fazer se nós pedirmos de qualquer jeito. Ele vai fazer se primeiro tivermos uma identidade como Ele quer que tenhamos. Ele só vai fazer se nós orarmos humilhados na sua presença, como eu me humilho na presença de Deus, dizendo: Senhor, nada sou, nada posso fazer, nem o meu maior grito pode fazer o Senhor me escutar, se não vier de dentro do meu coração, gritando a minha alma em clamor e súplica a Ti. Quando eu me humilho perante Deus, não é somente eu botar o joelho ou a cara no pó, ou gritar feito um fariseu, não. Quando eu me humilho perante Deus, é quando simplesmente eu abro todo o meu ser, mostro todas as minhas falhas ao Senhor e digo que se continuar com essas falhas, eu não serei digno da sua misericórdia. Tem que haver um arrependimento profundo para que o nosso Deus possa falar profundamente ao nosso coração. Precisa ter uma identidade fiel e firmada no Senhor, para que Ele possa derramar copiosas bênçãos sobre nossas vidas. Então, irmãos, quando suplicamos e pedimos que precisamos nos humilhar, não é posição de oração, não. Humilhar é rasgar o seu coração para Deus, mostrando tudo aquilo que você entende que está errado em sua vida e que precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado e precisamos apresentar ao Senhor, para que Ele possa falar, para que o Espírito possa fluir de dentro de nós, para que nós possamos sentir a presença do Senhor e andar de maneira melhor e mais honrada nesta terra, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e crendo que tudo que Ele prometeu se cumprirá em nossas vidas, porque Deus vai cumprir, Deus vai derramar. Precisamos de uma identidade, irmãos. Para eu finalizar, tenho 3 minutos. Precisamos de uma identidade da mesma forma que aqueles 700 sacerdotes na frente de Antíoco Epifânes. Segundo a história, isso é um fato que está narrado na história secular, na história que não está narrada dentro da Bíblia. Antíoco Epifânio, ele simplesmente, ao invadir Jerusalém, ele exige que os sacerdotes peguem um porco e sacrifique no altar do Senhor. Um porco era um animal proibido pela lei judaica, de o pessoal ao menos criar dentro de sua propriedade, quanto mais de levar ao templo para sacrificar, causando uma abominação ao Senhor, consagrando aquele porco, dizendo assim: se você quer uma aliança comigo, povo de Jerusalém, sacrifiquem um porco no templo de vocês para mim. E aí a história secular vai narrar que 700 sacerdotes chegaram na frente do altar de Antíoco Epifânes, rasgaram as suas vestes e colocaram-se de joelhos para Antíoco Epifânes e disseram assim: cortem e arranquem as nossas cabeças, mas esse tipo de abominação ao Senhor nós não faremos. Pessoas que tinham uma identidade, era melhor servir ao Senhor pagando um preço, até preço de morte, mas não abominar, não fazer aquilo que desagrada ao Senhor, não sacrificar a deuses estranhos. Precisamos de uma identidade para servir ao Senhor com alegria, mas na hora da nossa provação, não abrirmos mão das convicções que Deus cravou em nosso coração com a sua santa palavra. Não podemos ser moldais, precisamos ser firmes no Senhor, não mudarmos para todo vento de doutrina, mas sermos firmes para o propósito que Deus determinou que fizéssemos nesta terra. O povo está morrendo porque o povo está sendo moldado conforme o mundo. A igreja está se perdendo porque está se moldando conforme o mundo. Mas quem quer ouvir a voz de Deus e entende os princípios de sentir a presença do Senhor rasgando os nossos corações com a sua augusta presença, nós temos que entender que precisamos servir ao Senhor com autoridade
com sinceridade de coração e com firmeza, crendo que a sua palavra é a verdade. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor em oração, vamos clamar o sangue do Senhor e pedir que Ele venha se derramar sobre nossas vidas. Vamos falar da mesma forma como Davi falou, lá no verso 18 de 2 Samuel 7, dizendo assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu que quero fazer algo ao meu bel prazer? Quem somos nós para mandar em Deus? Nós não somos nada. Se humilhar é reconhecer a nossa posição, é entender que nós nada somos e o Senhor é tudo em nós. Quem somos nós para exigir que Deus realize aquilo que eu estou pedindo, na hora que eu estou pedindo? Nada somos, temos que pedir e crer que se Ele quiser, Ele fará aquilo que estamos pedindo. Por quê? Porque Deus é bom em nossas vidas. Vamos tocar uma canção, quebrante o seu coração, vamos usar esse final de momento para orarmos a Deus. Clame a Deus, rogue a Ele. Glória a Deus. Entre em espírito de adoração. Só tem uma forma de Deus falar conosco: se nós nos humilharmos na presença dEle. Glória a Deus.